Inmetro era o Júlio Bueno, que estava como presidente, e era o Guido Ferola quem conduziu o processo, né? Eu tive a oportunidade de participar na elaboração do que foram as primeiras normas do Inmetro, no Sistema Brasileiro de Certificação, assim como da ABNT, da norma ISO 14001, na própria ISO. Naquela ocasião, tudo se misturou. Auditoria de conformidade, auditoria de desempenho, auditoria de sistema, a gente não sabia porque não se tinha prática disso, a gente estava falando de teoria. Depois isso começou a ficar mais claro. E o que a gente identifica, e aí isso é uma posição que eu não posso, por isso eu disse, não é do IBAMA, eu não sei qual seria a posição do IBAMA, até porque a Procuradoria, só chega a Procuradoria hoje, a empresa que não faz auditoria e que recebe uma multa em razão disso. Aí isso é objeto de análise na Procuradoria. Fora isso, não, a gente não tem essa interface com a questão. Então, na minha opinião, a gente estava conduzindo a legislação no que se refere à auditoria na área de petróleo no nível federal, num caminho, e em um determinado momento, isso foi desvirtuado. Aonde que eu entendo, como Thelma, aonde isso foi desvirtuado, né? Quando a gente passou a ter a regulamentação dos critérios para auditor pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, no meu entendimento, o que hoje prejudica mais tudo isso primeiro, eu acho que a resolução do CONAMA deveria ser revista, no sentido dela estar adequada, como o Estado do Rio de Janeiro fez com a DZ. A DZ, hoje, a revisão 3, é uma evolução com relação ao que a gente tinha. Porque a lei de auditoria, que foi muito similar, a lei de auditoria, 1898 do Estado do Rio de Janeiro, ela não é uma auditoria para sistema, é para desempenho, porque ela é uma auditoria ambiental legal. Ela é uma auditoria para suprir o órgão ambiental. E, na verdade, as DZs anteriores estavam muito mais focadas em sistema do que em desempenho. Na revisão agora, isso ficou muito mais fácil para todo mundo. Porque, claro, não, mas a gente quando vê lá, se vocês pegarem a redação da própria 306, quando você fala, você tem praticamente 2 incisos, dos 19 incisos, praticamente você vai ter 2... que são isso nos 19 incisos de avaliação do desempenho da gestão ambiental. Eu não estou falando da parte inicial, que é conformidade legal. Mas quando a gente entra no 2, você tem 2 incisos que nós poderíamos dizer que são sobre aspectos ambientais operacionais no controle ambiental, que é a verificação dos registros de monitoramento e medições das fontes de emissão para o meio ambiente, os sistemas de coleta e tratamento de efluentes sólidos, líquidos e gasosos, e depois o último, que foge até a questão do sistema, e aí foi uma preocupação, acho que específica do CONAMA, a verificação das condições de manipulação, estocagem e transporte de produtos que possam causar danos ao meio ambiente. De resto, a gente não tem nada. Então, a gente fica, poxa, mas onde é que está a questão aqui de água de produção? Onde é que está a questão? Aonde que é verificado o fluido de perfuração que está sendo utilizado naquela plataforma de perfuração? Quer dizer, tudo isso foge ao escopo. Né? Então, a gente precisaria, no meu entendimento, para que houvesse uma efetividade dos resultados da auditoria, de rever, como eu coloquei no início, esse escopo da Resolução 306, para que ele fosse adequado. Acho que você fez uma boa colocação, foi excelente comparar com o que aconteceu aqui no Estado do Rio de Janeiro, no caso das auditorias legais, porque esta auditoria é uma auditoria legal, e se ela é uma auditoria legal, a gente só pode, vamos dizer assim, só deve, né, impor um custo às empresas se isso tiver um retorno para os órgãos de controle ambiental. Caso contrário, isso está sendo um custo para as empresas sem qualquer efetividade de controle. E na área ambiental não adianta você ter um instrumento cumprido, adianta você ter efetividade no cumprimento daquele instrumento. Agora, aí outra questão, e mais uma vez ressalto que essa é uma posição minha, como Thelma, e que não necessariamente é a posição do IBAMA ou a posição, depois até a nossa representante do Ministério do Meio Ambiente pode colocar. Eu, infelizmente, em 2002, eu defendi a minha tese de doutorado em engenharia ambiental na COP, e aí vim assumir a subsecretaria de meio ambiente aqui no Estado, e a auditoria ficou para lá.
eu estava participando desse processo e, quando saiu em 2003, levei um susto. Porque a portaria do Ministério, que foi aprovada em 2003 e que vinculou a questão, que aí é a tua terceira colocação. A segunda eu não tenho conhecimento hoje das práticas da certificação, não posso falar. Mas sobre a questão da reserva do mercado, eu concordo plenamente em número, gênero e grau. Por quê? O nosso objetivo não era de que naquela ocasião lá, da inicial do CONAMA de 2000, nem nas discussões do projeto de lei que levou à aprovação da Lei 9966 e do decreto regulamentador em 2002, não era no sentido de que essas auditorias fossem auditorias fechadas para os auditores certificados. Tanto que, se a gente pegar a redação da Lei 9966, quando ela vai, e o decreto, quando define a auditoria ambiental, o decreto 4.136, que é a auditoria ambiental, é um instrumento pelo qual se avalia os sistemas de gestão e controle ambiental em porto organizado, instalação portuária, plataforma e suas instalações de apoio e dutos, a ser realizada por órgão ou setor que não esteja sendo objeto da própria auditoria ou por terceira parte. Então, fica muito claro na legislação, no decreto e na lei, de que era uma auditoria que poderia ser realizada por qualquer auditor que tivesse formação e capacitação técnica para tal. Assim como acontece com a questão da DZ. Só que na hora da portaria ser baixada pelo Ministério do Meio Ambiente, porque o CONAMA deixou em aberto para o Ministério do Meio Ambiente estabelecer os requisitos, isso fechou para as certificadoras. Inclusive, como em 2011 foi revista essa questão, e foi revista no sentido de só prorrogar, na verdade, um prazo, porque tinha uma brecha em aberta do prazo, mas mantendo que fossem os auditores que estejam certificados através do sistema do Inmetro. Então, no meu entendimento, isso é uma reserva de mercado, não necessariamente necessitaria ser um auditor certificado, porque os sistemas são diferentes. O que seria necessário? Seria necessário, então, além da revisão da 306, da Resolução CONAMA, no meu entendimento, da portaria do Ministério do Meio Ambiente, a original é a 319, no sentido de rever esses critérios. Porque os critérios é que tem que vir, porque, inclusive, se a gente for olhar os critérios que estão reproduzidos na portaria 319, são os mesmos critérios estabelecidos para ser auditor certificado. E não fala absolutamente em nada em experiência desse auditor na área que é objeto da auditoria, que é no setor petrolífero. Então, o que adianta você ter lá uma pessoa de uma área florestal ou de uma siderurgia, etc., e essa pessoa vai auditar lá a plataforma? Então, isso está fora. Ele não deu a característica que esse auditor, qual é a formação do auditor? É o mesmo critério que você tem para o auditor de SGA. Então, isso tem que ser separado no meu entendimento. E tem que quebrar essa reserva de mercado no meu entendimento. Quer dizer, a gente sabe que, por isso, assim, tanto que houve um problema sério com as auditorias, esse questionamento da qualidade das auditorias foi feito lá atrás, tanto que o Inmetro, posteriormente, porque até questões judiciais existiram. E essas questões judiciais, hoje a gente tem o ministro Herman Benjamin no STJ, e era promotor do Estado de São Paulo, na ocasião, eram questionadas essas ações não com base na legislação ambiental, mas com base no Código de Defesa do Consumidor por estar causando propaganda enganosa das empresas. Em razão de quê? Porque era baseado na questão, olha, nós somos auditados por auditores internacionais, credenciados para auditar no mundo inteiro, que estão dizendo que a empresa tem um certificado.
É claro, o próprio Poder Judiciário desconhecia que era um certificado de cumprimento de norma de sistema de gestão e não de desempenho daquela atividade. Então, isso acabou gerando um problema, e aí veio mais a qualidade. Por que empresas? Que aí era o grande questionamento dos órgãos ambientais. Por que as empresas que estão certificadas pelo sistema de gestão ISO 14001, que fazem propaganda como excelência ambiental, são as campeãs de multa dentro dos órgãos ambientais? Por que isso? Tanto que vocês podem verificar que até houve na resolução CONAMA uma inversão do momento em que a consulta tem que ser feita ao órgão ambiental, que passou a ser na etapa do planejamento da auditoria e não da auditoria em loco. Porque a auditoria em loco, como é que o cara vai consultar o órgão ambiental dentro da empresa? Quer dizer, isso é importante, saber o que tem de passivo ambiental dessa empresa junto aos órgãos de controle. Porque se a empresa está atuando, né, com o seu desempenho correto, ela não tem por que estar sendo multada ou por que ter termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E isso causou um problema sério na ocasião, e o Inmetro teve, então, que fazer uma revisão qual foi a maneira que isso foi feito? Não foi mexido nos critérios para ser auditor, mas foi aberto pelo Inmetro aquela possibilidade de ter na equipe de auditoria o especialista, para poder suprir um pouco o que na época a gente dizia, porque, de fato, eu não tenho esses números, o Inmetro deve ter esses números, mas a gente sabe que quando as auditorias de certificação ambiental começaram a ser feitas no Brasil, inclusive ainda nem existia a ISO 14001, eram feitas com base na BS 7750, a gente sabe que houve uma migração dos auditores de sistema de gestão da qualidade para o sistema de gestão ambiental. Eu sou professora em diversos cursos de formação de especialização lá do estrito sensu na área ambiental, e eu tive vários alunos que eram pessoas da área da qualidade e que estavam fazendo o curso porque necessitavam para também estarem certificados na área ambiental. E aí o que acontece? É claro que houve uma deturpação. Então, tudo bem para sistema, porque o sistema de gestão é um instrumento fora da área governamental. É uma questão que o mercado é que tem que decidir isso. Mas quando a gente pega um pedaço do que interessa ao mercado e incorpora dentro da área governamental, a gente passa a ter um problema. Até porque o nosso colega do Inmetro bem demonstrou que existe uma certificação que é compulsória e uma certificação que é voluntária. E que no caso da certificação da ISO 14001, nós estamos falando de um sistema voluntário e de uma norma voluntária. Então, a única coisa que nos tem hoje, essa ligação com a questão da certificação e do sistema de certificação, é a questão do auditor. Por quê? Concordo com você. Na minha opinião, foi uma reserva de mercado. Eu lamento até que isso tenha ocorrido, que a gente tivesse tirado uma possibilidade, inclusive, de diversos profissionais que não têm interesse, que não cumprem essas exigências, mas que estão amplamente capacitados a realizar essas auditorias de desempenho, que o têm feito dentro dos estados, onde ela já é exigida pela legislação estadual, e que estão impossibilitados, inclusive, porque não são auditores certificados, porque não têm qualquer interesse em ser auditor de sistema. Então, eu acho que o que aconteceu foi desvirtuado na regulamentação tanto do CONAMA quanto do Ministério do Meio Ambiente no que se refere à lei, e que a gente está no momento ótimo de discussão para essa revisão. A gente precisa melhorar um pouco realmente essa discussão, porque existe uma demanda muito grande, os representantes aqui das empresas demonstram isso, e a gente não consegue atender porque existem essas restrições que eu acho que a gente vai avançar nessa discussão. Vou passar agora para o representante do Inmetro, ainda é dentro da pergunta dele, depois nós vamos passar para as próximas perguntas. Ainda dentro da pergunta dele, o representante do Inmetro ainda quer fazer a intervenção dele, por favor. Gostei da sua apresentação, seus questionamentos. Tem um que me preocupa um pouco, eu gostaria até depois de detalhar isso, talvez não seja esse momento, mas quando você afirma que o processo de certificação não está funcionando. Eu queria detalhes sobre isso, porque em relação a quê? Isso é meu papel. Se existe um esquema de certificação acreditado por nós e que realmente não funciona, alguma coisa eu tenho que fazer.
Tá? Então, eu gostaria de detalhes, não sei se a gente pode conversar depois, se vai haver tempo aqui, tá? Mas eu gostaria de detalhes. Só em relação à sua terceira questionamento, e que a Thelma abordou, eu só não gosto muito da palavra reserva de mercado. O meu entendimento é que, durante a elaboração da resolução CONAMA, o que se buscou foi se obter a confiança, de alguma forma, na estrutura que existe. Na estrutura que existe. Hoje você tem toda uma estrutura, essa estrutura, para fornecer confiança num produto ou um serviço. Nós estamos falando do serviço auditoria ambiental. Então, o que eu entendo que o CONAMA pensou na hora de exigir um auditor certificado? Existe por trás disso tudo, eu não quero entrar no mérito se o esquema está correto. Tá? Eu não quero entrar nesse mérito. Pode haver falha no esquema, pode haver necessidade de redefinir requisitos, mas o que se pensou foi o seguinte: bom, se eu exigir um auditor certificado por um organismo acreditado pelo Inmetro, eu garanto que, bom, primeiro o Inmetro vai me garantir que a certificadora vai saber fazer uma certificação. E o auditor certificado por essa certificadora tem que atender necessariamente aos requisitos que eu quero. Então, essa é a ferramenta disponível para os órgãos regulamentadores. Tá? Você tem todo um esquema de acreditação e certificação para garantir essa confiança. Imagine se não existisse isso. Tá? Você simplesmente coloca uma resolução, olha, o auditor atende esses requisitos e pode fazer auditoria. Quem é que checa isso? O mercado. O mercado é movido por dinheiro. Tá? Eu trabalho já há 10 anos nessa atividade, trabalhando com certificação. Uma boa parte das empresas quer um auditor que vá lá e feche os olhos. Uma boa parte das empresas busca certificadoras que façam um orçamento menor, que usem auditores de menor competência e de menor custo. Tá? Eu não estou questionando o que vocês falaram. Eu só estou dizendo que eu entendo que o intuito do CONAMA, ao pedir um auditor certificado, foi isso. Se esse esquema não está dando a confiança necessária, é outra história. Temos que rediscuti-lo. Tá? Eu não gosto muito dessa palavra reserva de mercado quando usamos os esquemas de avaliação da conformidade. Espera aí só um instantinho, companheiro. Companheiro, espera aí, a mesa está comandando aqui os trabalhos.